Bom, então a gravação está iniciada, a gente já está gravando. Vamos ver hoje, então, sobre a parte do DHCP do Windows Server. Tá? Lembrando que, apesar de aqui ser serviço que normalmente a gente vê na disciplina de rede, hoje em dia é bastante difícil diferenciar até onde vai o limite do administrador no sistema operacional e o limite do administrador de rede. Né? A coisa é bastante intrínseca. Os sistemas operacionais hoje são todos sistemas operacionais de rede. Então, vamos ver aqui como é que funciona a parte do DHCP, que é totalmente integrado ao Windows Server. Tá? Normalmente, a DHCP é uma aula. Né? Hoje, eu acho que, como as coisas estão acontecendo com muita facilidade aqui nesse tipo de laboratório, né? No ambiente controlado, é mais fácil, a gente deve fluir com muito mais rapidez. Né? Então, deve até acabar o assunto bem mais cedo do que eu estava esperando. Mas vamos lá. Então, a parte do DHCP. Né? O que vem a ser, então, um serviço DHCP? DHCP significa... Deixa eu puxar aqui. Significa Dynamic Host Configuration Protocol. Né? Então, nem está aqui o nome, mas o que é o DHCP? É um serviço de rede que permite que configurações sejam atribuídas automaticamente aos hospedeiros a partir de um servidor. Então, quando a gente chega e configura uma rede em casa, coloca um AP, um roteadorzinho em casa, e liga um computador, e esse computador ele já começa a acessar a internet, né? Como é que o computador obtém essas informações todas que ele precisa para poder acessar a rede? Né? Que uma máquina, para acessar uma rede, ela necessita estar configurada, ela precisa estar corretamente configurada. Então, e cada rede é diferente da outra. Então, a máquina ela não vem configurada de fábrica pronta para funcionar no ambiente de rede. Essa máquina precisa, de alguma forma, receber essas informações e ser configurada. O DHCP é o protocolo que faz isso. É o protocolo padrão que configura as máquinas. Então, quando um sistema operacional é instalado, o padrão dele é obter as configurações de rede automaticamente. Como essas configurações são obtidas? A máquina, a princípio, quando inicia, ela não tem nenhum tipo de configuração. Né? Então, ela, para obter automaticamente, ela manda uma mensagem na rede, uma mensagem do tipo difusão. O endereço de difusão da internet, ele é um endereço conhecido, no caso, o endereço 255.255.255.255. Ele manda para esse endereço, então chega em todas as máquinas da rede. Se na rede tiver configurado um servidor DHCP, o servidor DHCP ele está escutando essas difusões, ele identifica essa solicitação e ele então responde para a máquina que fez a solicitação. E ele passa para a máquina os parâmetros que a máquina necessita para poder funcionar e poder acessar a internet. No caso, os parâmetros mínimos são o endereço IP, que a máquina vai utilizar, a máscara de rede, que está atrelada a esse endereço IP, o endereço do gateway, que é o roteador, que é o responsável pela comunicação da máquina com a internet. Então, uma máquina, quando ela recebe endereço IP e máscara, ela está configurada para funcionar no seu ambiente local. Ela consegue falar com outras máquinas dentro da própria rede. Mas para sair da rede, ela precisa de um roteador. Então, é também passado o endereço desse gateway, desse roteador, para que a máquina possa acessar a internet. E, por fim, também o servidor DNS, que a gente configurou semana passada, e é aquele servidor que é o responsável por traduzir nomes em endereço IPs. Né? Com esses 4 parâmetros de rede, né, que está até escrito aqui para vocês, deixa eu marcar aqui. Que é endereço IP e máscara de rede. O endereço IP do gateway, o endereço IP do servidor de DNS, com esses parâmetros corretamente configurados, uma máquina acessa a internet sem nenhum tipo de problema. Né? O serviço DHCP é um serviço bastante leve, né? Tanto que ele é implementado dentro dos roteadores mais simples. Se a gente for aí no mercado e comprar o roteador mais baratinho que tiver, coisa barata mesmo, ele distribui IP automaticamente. Então, o DHCP é um protocolo extremamente leve e dificilmente se define um servidor só para fazer DHCP. Normalmente, o serviço DHCP está dentro de algum outro serviço. Não dentro de outro serviço, né? Ele está dentro de um servidor que presta também outros serviços. Ou pode ser o próprio roteador que fornece o DHCP. No ambiente de rede grande, é comum ter um ou mais servidores DHCP configurados. Agora, apesar desses 4 parâmetros que nós vimos aqui serem suficientes para uma máquina acessar a internet, né,
Existem outras informações que o servidor DHCP também pode configurar, né? Que outras informações são essas, né? Por exemplo, o nome do host. O servidor DHCP pode definir um nome para a máquina, o nome do domínio, né? O domínio que a máquina vai estar utilizando, um servidor de hora para a máquina atualizar o seu horário automaticamente, o servidor de impressão para a máquina, tá? Ele pode ser configurado também para fornecer um servidor de boot, né? Nós temos situações, temos equipamentos, que são equipamentos sem disco, e que esses equipamentos não têm, então, um sistema operacional instalado neles. Durante o boot, a placa de rede é configurada com o cliente DHCP, e ela recebe do servidor DHCP o endereço de um servidor que contém o sistema operacional. Então, não que o DHCP vá fornecer o sistema operacional, mas o DHCP vai dizer para a placa de rede onde ela busca esse sistema operacional, né? Então, o servidor DHCP pode ser utilizado também como base, como início da configuração para fazer a carga do sistema operacional numa máquina conhecida como diskless, né? Uma máquina sem disco, tá? Então, o DHCP ele é a base para vários outros serviços. Então, as vantagens de a gente utilizar DHCP, né? Primeiro, alterações na rede precisam ser configuradas apenas no servidor DHCP. Como toda a distribuição da configuração é feita a partir do servidor DHCP, sempre que houver uma mudança na rede, se todas as máquinas estiverem configuradas para receber essas informações a partir do DHCP, basta que a gente mude a configuração no servidor DHCP, que todas as máquinas recebem automaticamente, né? Por exemplo, algo que nem é bastante comum fazer, que é mudar o endereço IP do servidor DNS. Vamos supor que aconteça. Se nós temos um ambiente de distribuição por DHCP, a gente muda essa informação no servidor e essa informação automaticamente vai sendo propagada para todas as máquinas da rede, né? É claro que não vai ser imediatamente, somente quando a máquina for reiniciada, né, ou ela tiver recarregado seus padrões de rede, é que ela receberá essas novas informações. Mas a gente não precisa ficar indo de máquina em máquina para refazer as configurações. Mais fácil integrar novos computadores à rede, TAMIS é mais, tá? Então, mais fácil integrar novos computadores à rede, né? Pois não é necessário ficar verificando a disponibilidade do DHCP. Às vezes é chato isso numa distração de rede, quando está com poucos endereços, e a gente precisa ficar fazendo a distribuição, tem que descobrir qual endereço está vago. Uma máquina ela é desligada e esquecem, né, de avisar o pessoal de TI, aquele endereço IP continua sendo reservado para aquela máquina. Quando a configuração é feita por DHCP, é tudo feito automaticamente, cabe ao servidor fazer a distribuição. Então ele vai fazendo a distribuição sob demanda, a gente não tem essas perdas de endereço e o trabalho de ter que ficar verificando se tem disponibilidade de endereço para uma determinada máquina, né? Outra vantagem, conflitos na alocação de endereço IP são reduzidos, né? Então, conflito de IP é quando a gente configura duas máquinas com o mesmo endereço IP, né? Como elas vão ficar brigando por aquele endereço, a gente vai ter problema na rede com isso, né? Se a gente tem um servidor DHCP fazendo a distribuição, é muito difícil acontecer um conflito de endereço IP. Normalmente o servidor DHCP ele testa antes de liberar um endereço IP. Então ele vai liberar um endereço IP para uma máquina, ele testa se esse endereço IP já está em uso por alguma outra máquina. Se tiver em uso, ele dá um outro endereço vago, né? Evita os conflitos, né? E um servidor DHCP ele pode fornecer definições de configuração utilizando um dos seguintes métodos. Então, são três as formas que a gente pode configurar um servidor DHCP para distribuir, né? Uma delas é com alocação manual. Na alocação manual, nós vamos no servidor DHCP e informamos a ele para cada computador quais as informações que aquele computador vai receber. É quase a mesma coisa que configurar diretamente o computador, só que em vez da configuração estar no computador, ela está centralizada num servidor, né? A gente não tira tantas vantagens da utilização do DHCP por esse método. Mas é possível fazer. A gente pode, por exemplo, utilizar isso para garantir que um determinado computador receba sempre o mesmo endereço IP, né? Vou pular a dinâmica, explicar a automática, que depois fica mais fácil explicar a dinâmica, né? A alocação automática, né?
O que é a alocação automática de endereço IP? É a forma padrão do DHCP trabalhar. Na alocação automática, uma máquina, quando é ligada, ela solicita um endereço IP na rede, por difusão. O servidor recebe essa difusão e responde ao cliente, fornecendo para ele o endereço IP. E o cliente ele vai utilizar esse endereço IP e, de tempos em tempos, ele vai fazer renovação, né? A gente chama de renovação dos parâmetros, e vai renovando e vai sempre utilizando o mesmo endereço. Conforme essa máquina for desligada, ela libera esses parâmetros de rede. Então, esses parâmetros podem ser passados para outra máquina. No futuro, se essa máquina for religada e solicitar novamente o endereço IP, ela pode ou não receber o mesmo endereço. A distribuição, como o nome fala, automática, a cada momento pode dar um endereço IP diferente para um computador. E o mesmo endereço IP ele pode ser também distribuído para diferentes máquinas, nunca para duas ao mesmo tempo, mas pode ser distribuído. Então, na locação automática, em cada momento uma máquina pode receber um IP diferente, não tem garantia nenhuma que vai receber o mesmo, né? A alocação dinâmica é um meio do caminho entre automática e manual. Se você configura a alocação dinâmica, um computador, quando ele é ligado pela primeira vez na rede, ele vai funcionar exatamente como a alocação automática. Ele vai receber um endereço IP qualquer. Porém, depois que esse servidor fornece essa informação para esse cliente, ele guarda isso numa tabela, num banco de dados próprio dele, e todas as outras vezes que o cliente solicitar um endereço IP, vai receber sempre o mesmo endereço IP. Tá? Então, ela funciona da primeira vez com uma forma automática, mas depois entra numa tabela e vai ficar parecida com a manual. O cliente receberá sempre os mesmos parâmetros. A dinâmica ela faz sentido numa rede em que a gente tem muito mais endereços ou mais endereços do que máquinas, né? O normal do DHCP é a gente utilizar a alocação automática. E para algumas máquinas específicas, se for o caso, fazer a alocação manual, né? A alocação dinâmica é algo muito raro de ser feito. Para falar a verdade, não conheço quem faça. Tá? Não faz muito sentido você atrelar para sempre o endereço IP a uma máquina e de forma automatizada. Se uma máquina precisa ter um endereço IP fixo, a gente faz logo a manual nela. Define e pronto, né? Não fica deixando o computador dar endereço IP fixo para cada um. Até porque no final a gente vai estar, trocou uma máquina, a gente vai estar com aquele IP perdido, se tiver na alocação dinâmica. Então, a instalação do serviço DHCP. Como a gente faz a instalação do serviço DHCP no Windows Server? É da mesma forma que a gente fez a instalação do serviço DNS e como a gente faz a instalação de qualquer serviço, né? Então, o serviço DHCP, como já vimos, já conversei com vocês, é extremamente leve e costuma ser instalado em um servidor junto com outros serviços, né? Dificilmente a gente define um servidor só para o DHCP. Ele é uma função do servidor, que a gente chama de role, então a gente vai instalar como role, como função, né? E devem receber a atribuição endereço IPv4 e endereço IPv estático, né? Os servidores do DHCP, né? Servidores na rede, em geral, precisam de endereço IP estático. E um servidor DHCP é obrigatório que ele tenha endereço IP estático, tá? E ele precisa de endereço em cada subrede que ele vai atender as redes que estão conectadas. Então, se a gente vai distribuir o endereço IP automaticamente por DHCP em uma determinada rede, o servidor precisa ter um endereço IP dessa rede, né? Vamos fazer a instalação aqui, então? Eu vou chamar a atenção aqui na instalação do detalhe importante com vocês. Deixa eu chamar aqui o servidor. Aqui nós estamos usando o VirtualBox, né? Se vocês forem fazer testes aí, tá? Quiserem fazer teste com DHCP e tudo mais, ter bastante atenção ao que eu comentei hoje no início dessa aula, que o servidor DHCP ele é o padrão para distribuição de DHCPs. Então, na rede que vocês estiverem utilizando, na casa de vocês, posso falar que quase que com certeza absoluta, e em locais de trabalho, muito provavelmente tem um servidor DHCP. O que acontece se vocês instalam um servidor DHCP para testes? Esse servidor DHCP ele vai começar a concorrer com o servidor da rede, o servidor real da rede de vocês. E o padrão do DHCP fala o seguinte: quem responder mais rápido é o servidor que ganha. Então, quando o cliente ele faz uma solicitação, existem os servidores DHCP na rede,
Se o servidor que vocês botaram de teste responder muito rapidamente ao cliente, o cliente ele vai ficar com os parâmetros que o servidor de teste de vocês forneceu. A não ser que vocês estejam distribuindo parâmetros reais da rede, o que vai acontecer? As máquinas que receberem os parâmetros que vocês configuraram no servidor, elas não vão ter acesso à rede, né? Porque vocês vão estar colocando parâmetros de teste, parâmetros errados, né? Então, para se fazer teste com o servidor DHCP, não se deve fazer teste numa rede que está em funcionamento e que existe servidor DHCP trabalhando nessa rede. Senão vocês podem atrapalhar todo o funcionamento da rede. No caso aqui, o que eu vou fazer para não ter problema com a rede aqui, né, para evitar que ele distribua? Eu vou vir aqui no VirtualBox, né, aqui embaixo tem uma opçãozinha que é a parte adaptador de rede. Clicando com o botão direito, eu tenho aqui configurações de rede. Nessa configuração aqui, a placa de rede está em modo bridge. A gente já conversou sobre isso, mas vamos dar uma lembrada aí. O que é o modo bridge no VirtualBox? Significa que tanto a máquina hospedeiro como a máquina hóspede, né? Então o hospedeiro é o sistema operacional nativo e a máquina hóspede é a máquina virtual, elas estão compartilhando a placa de rede. A placa de rede está sendo utilizada pelas duas. Se eu deixar em modo bridge aqui, instalar um servidor DHCP na máquina virtual, eu vou começar a espalhar respostas de DHCP para as máquinas que fizerem a solicitação na rede. Então, o que eu venho fazer aqui? Eu vou vir aqui conectado a... Vou mudar a opção aqui para rede interna. Quando eu botar rede interna, essa minha máquina ela deixa de estar conectada na minha rede real, e ela vai falar somente na rede interna do VirtualBox. Ela só vai falar com outras máquinas que estejam na rede interna. No caso aqui é uma rede que tem nome Intnet. Então, todas as máquinas virtuais que estiverem nessa rede Intnet, elas vão se falar por essa rede. Então, é importante fazer isso para teste, para evitar, né, novamente dizendo, para evitar que o seu servidor DHCP comece a distribuir informações pela rede e você comece a atrapalhar a sua rede, né? Então, não vamos esquecer desse detalhe que é importante. O serviço DHCP é um serviço bem perigoso para teste. O DNS não tem problema nenhum, porque ele vai estar resolvendo de verdade na internet. Se você tiver alguma máquina que se conecte àquele servidor DNS que você configura, vai funcionar também sem nenhum problema, sem dificuldade nenhuma. E se a gente está criando um domínio falso, a máquina vai estar respondendo pelo domínio falso, não tem nenhum tipo de problema. Agora o DHCP não. O DHCP é um serviço que funciona numa rede. Normalmente as redes, principalmente redes domésticas, precisam dele. Então, teste só com rede interna. Então, vou dar OK aqui. Já vi aqui que a placa de rede desconectou, está tentando conectar de novo. Então, beleza. Agora eu estou numa rede interna, posso fazer os testes sem problema. Como a gente faz para instalar um serviço? Nós já vimos que a gente vai iniciar, ferramentas administrativas, né? Gerenciador de servidores. Ou, se eu quiser ser mais rápido, eu tenho um ícone aqui embaixo, por padrão já. Se eu clicar em cima, ele abre o gerenciador de servidores. Então, estão aqui as funções. A gente viu que o DHCP ele é uma função, né? A única função que nós temos instalado é um servidor DNS. Então, vamos aqui adicionar funções, né? Vamos adicionar uma nova função. Essa função, no caso, vai ser o DHCP. Então, tem aquela tela antes de começar, que ele explica o que é função e tudo mais. Próximo. Já temos instalado o servidor DHCP nessa máquina, ou melhor dizendo, servidor DNS, né? Está aqui instalado. Vamos instalar aqui o servidor DHCP no momento. Então, servidor DHCP. Próximo. Vai falar que vai instalar. Vai fazer a instalação. E aqui ele já começa a fazer algumas perguntas sobre o que vai ser instalado, né? Então, ele me lista as interfaces de rede, né? Aqui o instalador, na verdade, já começamos a configurar as informações do DHCP, né? Ao contrário do DNS, se vocês lembrarem, o DNS a gente fez a instalação e depois a gente fez a configuração. Aqui não, durante a instalação já está puxando os parâmetros para a configuração, né? Então, conforme nós temos visto, o servidor DHCP ele tem que ter uma interface de rede na rede na qual ele está prestando o serviço. No caso aqui, esse meu servidor é o mesmo que o servidor DNS que a gente usou semana passada. O endereço IP dele é 192.168.0.251, endereço do tipo IPv4. Então ele está perguntando aqui, quais ligações de rede eu vou utilizar?
eu vou distribuir DHCP nessa rede, 192.168.0.251. Então, já está selecionada a interface. Próximo. Aí ele começa a perguntar agora, especificar configuração de servidores DNS IPv4. Né? Que tipo de serviço DNS ele vai distribuir automaticamente para o cliente? Domínio pai, vou botar o domínio que nós estávamos utilizando aqui no DNS. labso.com.br. Então, quando os clientes solicitarem, ele vai dizer para os clientes dessa rede que é esse domínio. Endereço IP V4 do servidor DNS preferencial. Então, aqui eu vou colocar o endereço IP do servidor dessa máquina aqui, né, com 92.168.0.251. Endereço IP alternativo. Vou distribuir dois endereços IPs. Vou botar aqui 192.168.0.253. Né? Ele dá a opção de clicar em cima e validar, ele vai testar se o servidor está no ar, está funcionando. Então, ele vai procurar o servidor DNS e ver se ele está respondendo, se o serviço está funcionando. Está demorando, ele já viu que ele não vai encontrar o serviço. Encontrou, está como válido. O 253 eu não vou nem mandar validar, que ele pode demorar muito, eu não estou com a máquina 253 no ar. Mas eu vou deixar aqui para a gente ver que ele vai distribuir os dois endereços, tanto o 251 quanto o 253. Então, esses aqui são parâmetros globais, que ele vai entregar para todas as máquinas que fizerem parte da rede. Configurado o DNS, a gente vai próximo, e ele pergunta aqui, especificar configurações de servidor IPv4 UINT. Né? O que é o serviço UINT? Aí a gente vai precisar voltar um pouco na história, né? Não sei se vocês conhecem protocolos, NetBIOS, NetBIOS, tá? São protocolos da Microsoft, que as máquinas da Microsoft, desde seu início, elas utilizam para encontrar as máquinas na rede. É um protocolo do tipo um protocolo de anunciação. Quando uma máquina com sistema operacional Microsoft é ligada, ela se anuncia na rede, ela avisa o nome dela na rede, ela pergunta por outras máquinas na rede, e isso ela faz por intermédio dos protocolos próprios desenvolvidos para isso pela Microsoft. Isso só funciona no ambiente de subrede, né? Numa rede que está fechada numa perna de um roteador, né? Já que é por difusão. Difusão, né, para quem não fez redes ainda, é um endereço que quando a gente manda uma informação para aquele endereço, a máquina joga na placa de rede uma mensagem e ele avisa, né, por intermédio do endereço, que é o endereço de difusão, que todas as máquinas na rede devem receber essa informação. Né? Então, isso vai para todas as máquinas da subrede. O roteador, ele é o responsável por fazer ligação de todas as redes no mundo inteiro. Imagina uma situação se um roteador deixasse passar essas informações de difusão. E toda máquina no mundo que se apresentasse, essa informação fosse para o mundo inteiro. A internet não faria outra coisa além de ficar anunciando máquinas que foram ligadas e que estão se anunciando. Então, por razões bastante óbvias, essa informação ela não passa por um roteador. Deixa eu botar um desenhozinho aqui. Então, a situação que a gente tem é... Meu mouse está aqui. Nós temos uma rede, e nessa rede, cada tracinho desse é uma máquina diferente. Né? E essa rede, ela tem um roteador, normalmente o símbolo do roteador é um círculo com um X. Né? Esse roteador está ligado à internet. Vamos supor que nesse roteador tenha duas redes. Um serviço de rede de anunciação, quando a máquina se anuncia, essa máquina que acabou de ser ligada, ela faz uma difusão, essa informação vai para a rede e passa pela rede para todas as outras máquinas. Né? Então, todas as máquinas da rede recebem isso, inclusive o roteador. Só que quando o roteador recebe, ele barra, ele não passa isso para as outras redes. Então, se essa máquina aqui, chamada de máquina não se anuncia, todas as outras máquinas na rede dela ficam sabendo da existência dela. Porém, as máquinas de outra perna da rede, que está em outro roteador, não ficam sabendo dessa informação dessa rede, dessa máquina. Né? Então, a gente tem uma situação nas redes Microsoft em que as máquinas que estão numa rede se enxergam, mas as máquinas que estão na outra rede não enxergam as que estão numa rede diferente. Né? Então, para isso, a Microsoft criou um serviço, né, que ela chama de serviço UINT.
O serviço WINS é colocado um servidor na rede, que é chamado servidor WINS, pode estar em qualquer lugar da rede, por exemplo, supor que aqui seja o servidor WINS. E todas as máquinas, quando ligam, elas têm a configuração do servidor WINS, o que elas fazem? Elas avisam para o servidor WINS quem são elas e onde elas estão. Mesmo que a máquina esteja em outra subrede. Essa máquina 10 está em outra subrede. O que acontece? Ela se registra nesse servidor WINS, se ela tiver configurado. Se todas as máquinas estão registradas no mesmo servidor WINS, todas elas se enxergam, independentemente do ponto em que elas estejam na rede. Tá? Então, o objetivo do servidor WINS é fazer com que as máquinas que utilizam o sistema operacional Microsoft possam se encontrar pela rede. Tá? Então, todos os servidores Microsoft possuem um serviço WINS que pode ser instalado, pode ser configurado. Na verdade, não tem nem muito que configurar no servidor WINS. É só você dizer para as máquinas quem são WINS, ele faz tudo sozinho. Voltando, então, ao nosso servidor aqui, o DHCP. Vou pegar ele aqui. Ele está perguntando aqui, então, qual é o endereço IP do servidor WINS. Né? A gente tem a opção aqui de dizer o WINS não é necessário para aplicativos da rede, ou ele é necessário e a gente coloca o endereço IP dos servidores WINS, tanto do preferencial quanto alternativo. A própria Microsoft solicita que não use mais o WINS, que no lugar do WINS utilize o DNS. Tá? Simplesmente por questões de utilizar um protocolo padrão. Então, se você registra no seu servidor DNS todas as máquinas com os nomes corretos, não há necessidade do servidor WINS. Mas vocês podem perguntar, por quê? Simplesmente para ter menos um protocolo na rede. O WINS, ele funciona? O WINS, ele funciona perfeitamente. As máquinas se encontram com muita facilidade pelo WINS. O 2019 tem WINS, tá? O servidor 2019 tem WINS. Todos os servidores da Microsoft têm WINS. Mas está se utilizando cada vez menos em detrimento do DNS. Né? Já que o DNS é o padrão, no final o objetivo é o mesmo. Né? Qual é o objetivo do WINS? É permitir que as máquinas se encontrem pelo nome. O DNS já faz isso. A própria Microsoft recomenda utilizar o DNS. Como nós não temos servidor WINS na nossa rede, não vamos colocar aqui. Próximo. Agora sim, adicionar ou editar escopos DHCP. Né? O que é um escopo DHCP? O escopo é justamente a configuração que a gente vai fazer no DHCP, que é a configuração para distribuir naquela rede. No caso aqui, se vocês lembrarem da nossa rede, é a rede 192.168.0.0, tá? 192.168.0. E o endereço IP do meu servidor aqui é o 192.168.0.251. Né? Vamos adicionar aqui um escopo, então, para a gente ver o que a gente precisa fazer. Então, o nome do escopo. Né? Que nome que a gente vai dar para o nosso escopo? Já que o nome do domínio aqui é labso.com.br, eu vou chamar o escopo de labso. Né? O nome pode ser qualquer nome. Né? Endereço IP inicial e endereço IP final. Que tipo de endereço está sendo distribuído? Melhor dizendo, qual é a faixa de endereço IP que vai ser distribuído nessa rede? Né? Então, vou distribuir aqui do endereço IP 192.168.0.100 até 192.168.0.199. Tá? As máquinas, quando forem ligadas e solicitarem o endereço IP, elas vão receber algum endereço nessa faixa aqui. Na prática, ele vai dar primeiro 100, depois o 101, depois o 102 e por aí vai. E aqui está o tipo de subrede, né? Com fio ou sem fio. Isso aqui, na verdade, com fio e sem fio é invenção. Né? Não existe isso para o DHCP. O DHCP ele tem um tipo de concessão, e o tipo de concessão ele diz por quanto tempo aquela máquina pode utilizar esse endereço IP. Então, a Microsoft ela sugere que, se for uma conexão com fio, seja dado para a máquina a concessão de 8 dias. Ou seja, uma máquina, quando ela recebe o endereço IP numa rede com fio, ela pode utilizar esse endereço IP por até 8 dias. Se for sem fio, ela pode usar até por 8 horas. Né? Mas isso aqui, na verdade, é uma subrede. Você pode ter máquinas nessa subrede que recebe com fio ou sem fio. E o DHCP ele não vai saber identificar se a sua máquina está ligada por fio ou com fio. Né? Então, só para você escolher aqui se você quer conceder por 8 dias ou por 8 horas. Isso aqui pode ser mudado mais adiante também. Está aqui marcado ativar esse escopo. Se tiver marcado, quando a gente acabar de instalar o DHCP, o escopo já estará em funcionamento.
Se eu não quiser ele em funcionamento, quiser ainda modificar alguma coisa, eu deixo desativado, eu vou ter que ativar depois. Um parâmetro de rede importante é a máscara da subrede, né? 255.255.255.0 é a máscara padrão para esse tipo de endereço. E o gateway, que é o endereço IP do roteador. Vou botar aqui 192.168.0.1. Se vocês perceberem, nós já colocamos todas as informações obrigatórias. Na tela anterior, a gente botou o endereço IP do servidor DNS. Aqui a gente está botando o endereço IP que a máquina vai receber. Cada uma máquina recebe um endereço IP diferente. Aqui a máscara que a máscara recebe e aqui o endereço do roteador. Então, fechamos todas as informações obrigatórias. Se eu dou OK, acabei de criar o meu escopo aqui. Próximo. Configurar o modo sem monitoração ou com monitoração. Essa parte aqui de com monitoração sem monitoração, tá explicando aqui. O servidor DHCP tem suporte para o DHCP V6. Tá? Então, se ele vai configurar automaticamente ou não. Tá? Vamos botar, então, botar aqui sem o modo de monitoração. Tá? Então, sem modo de configuração, a gente não vai estar configurando o DHCP versão 6 nessas máquinas. Tá? Se eu quiser configurar o DHCP versão 6, eu mando habilitar. Né? Tanto que se eu habilitar aqui, ele vai ter um próximo passo, que é configurar o DNSP versão 6. Eu não quero botar IP versão 6, então vou desabilitar, eu vou trabalhar só com IP versão 4 aqui. Isso aí então, diz com respeito ao tipo de protocolo IP que será distribuído. Próximo para fechar, ele me dá todas as informações das configurações que serão feitas e eu clico em instalar. Então, ele está iniciando a instalação, né? Lembrando que todo o software que é necessário para botar os serviços no Windows Server já está no próprio servidor. Então, a instalação de um serviço é só descompactar pacote, não é preciso acesso à internet, não é preciso botar DVD, não é preciso nada. Então, instalação bem sucedida. Fechar. Então, estou com o servidor DHCP aqui rodando. Vou fechar o gerenciador do servidor. Onde eu administro o DHCP se eu precisar. Iniciar. Ferramentas administrativas. Me aparece aqui o DHCP. Se eu clico em DHCP, eu tenho aqui o serviço DHCP para que eu possa administrar. E lembrando do MMC que nós vimos, né, que é onde eu posso concentrar o tipo de serviço que eu administro, eu tenho aqui o chamado meu console. Deixa eu fechar aqui. Então, no meu console, da última vez, quando ele foi criado, aqui em meu console, que é o que eu chamei do MMC, acabou abrindo duas vezes, eu inicialmente tinha colocado aqui um snap-in de usuários e grupos locais, que é para que eu possa mexer nos usuários locais, um snap-in para configurar o firewall do Windows, o snap-in do DNS. Se esse meu servidor também vai ser um servidor da DHCP, eu posso acrescentar o snap-in aqui. Arquivo. Poderia adicionar, remover snap-in. Como eu instalei o DHCP, agora eu tenho um snap-in do DHCP. Adiciono. Ok. Agora o DHCP faz parte do meu serviço. Fica mais rápido acessar o serviço por aqui. Então, você vê aqui, arquivo salvar. Fechar. Sempre que eu quiser administrar, eu tenho aqui à mão, mais rapidamente, o snap-in para configurar o DHCP. Então, centrando aqui, DHCP servidor 1, lembrando que é o nome do servidor que nós demos, IPv6, né, e IPv4. IPv6 nós não configuramos, então não adianta nem olhar. IPv4, eu tenho aqui opções de servidor. Nas opções de servidor eu tenho aquelas configurações que foram gerais do servidor. Então, quem é o servidor DNS da rede? Se eu clico em cima, eu estou distribuindo 192.168.0.251, 192.168.0.253. E o nome de domínio DNS, labiashop.com.br. E especificamente para esse escopo que nós abrimos aqui, nós temos o pool de endereço, que é distribuído do 192.168.0.100 até o 192.168.0.199, a distribuição que nós fizemos.
Deixa eu seguir aqui a sequência. Tá ok? Alguma pergunta aí? Vamos ver se está funcionando, né? Então, para a gente ver se está funcionando, eu tenho uma máquina aqui, que é uma máquina. Está aqui o Windows 7. Essa máquina Windows 7. Eu acabei de instalar, ela já está querendo ativar a licença, não vou ativar. Vamos ver primeiro a configuração de rede, como está aqui. Essa máquina também está configurada para rede interna. Se a gente ver aqui em configurações de rede do VirtualBox, a rede interna Internet, ou seja, está na mesma rede onde está instalado o servidor DHCP. Tá? E alterar as configurações do adaptador, conexão local, propriedades, configuração TCP/IP versão 4. Tá aqui, tá com IP fixo ela, né? Eu vou botar aqui, ó, obter o endereço IP automaticamente, obter servidor DNS automaticamente. Né? Então, obter automaticamente significa o quê? Dizer que essa máquina será um cliente DHCP. Então, ela vai obter as informações de algum servidor. Tá? Vamos olhar aqui primeiro. Tem aqui concessões ativas lá no servidor. O servidor não tem nenhuma concessão ativa. Vou apertar F5 aqui para atualizar. Vou mandar atualizar aqui, ó. Nenhuma concessão. Então, o esperado é que, no momento em que eu der um OK aqui, eu estou habilitando para ele receber automaticamente. Então, ele vai se anunciar na rede, vai solicitar um servidor DHCP e o servidor DHCP deve fornecer para o endereço IP. Então, vou ver se ele vai me deixar mentindo ou se vai dar certo. Daqui o comando config para ver todas as informações. Então ele recebeu aqui sufixo específico da conexão labso.com.br, tá? Provavelmente já recebeu o servidor. Vou mandar atualizar aqui. Melhor, ele forneceu, ele está dizendo aqui que ele forneceu o endereço IP para 192.168.0.100 para a máquina que se chama comp.labso.com.br e concessão vai vencer no dia 8/6, né? Como hoje é 31/5 e a gente está dando uma concessão por 8 dias, a máquina Windows 7 aqui pode utilizar por 8 dias esse endereço IP. Só para a gente confirmar, ele está dizendo que é a máquina comp. Tem aqui computador, propriedades, o nome dessa máquina aqui, o nome da máquina é comp. Então, ela mesma. Que endereço IP ela recebeu? Está dizendo que recebeu o endereço IP 192.168.0.100. A gente vem confirmar aqui. Essa máquina recebeu o endereço IP 192.168.0.100. E que outras informações ela recebeu? Gateway 192.168.0.1, o roteador que a gente configurou. Servidor DHCP 192.168.0.251, que é o servidor que está aqui. E servidores DNS 192.168.0.251 e 192.168.0.253. Exatamente o tipo de serviço que a gente configurou. Então a máquina recebeu direitinho a informação. E tal qual o servidor está falando que a concessão expira no dia 8/6, ela também está dizendo expira no dia 8 de junho de 2021, às 19 horas, 1 minuto e 37 segundos. 8/6/21, às 19 horas, 1 minuto e 37 segundos. Então, batendo certinho. Então, o serviço DHCP é um serviço extremamente leve, bastante fácil de configurar, né? E que não tem grande dificuldade para o funcionamento. Vamos continuar vendo aqui algumas outras informações. Então, isso aqui já foi feito. Então, também foi feito, que é o passo a passo que a gente acabou fazendo juntos aqui. Ainda, manda instalar. Tá? Aí está falando aqui que o console de gerenciamento é instalado em ferramentas administrativas. Nós vimos isso. Bom, vamos ver agora sobre criação e configuração de escopos. A gente, durante a instalação, já fez a criação e já fez a configuração de um escopo. Vamos ver se a gente quiser criar escopos adicionais, como a gente faz. Tá?
Então, depois de instalado o servidor DHCP, né, a próxima etapa é a criação de escopo que fornece o endereço page. A gente já fez uma parte disso. Né? O IPv4 do servidor DHCP do Windows Server, ele tem suporte para 3 tipos de escopos. O primeiro deles, que a gente chama de escopo normal. Né? Escopo normal distribui o endereço IPv4 para a rede classe A, B e C. São os endereços normais de configuração de endereço IP. Né? Tem também o escopo de difusão, que é quando ele pode fornecer endereço IP para redes do tipo classe D do IPv4. Né? Classe D são redes de multicast, tá? Apesar de ter escopo de difusão, e na verdade o correto é escopo de multicast. Tá? Multicast é quando você usa um endereço único para mandar informações para várias máquinas diferentes. Né? Porque difusão é quando você manda para todo mundo. Né? Unicast, que é o endereço, a distribuição normal da internet, é quando uma máquina manda informação sempre para outra máquina, um para um. Tá? Então, ou para todos ou para um. E existe um terceiro caso, que é o caso do multicast, que é quando você manda uma informação para apenas um conjunto de máquinas. Então, um exemplo clássico de multicast é, por exemplo, uma rádio na internet. Tá? A rádio na internet, você tem lá, vamos supor, 2.000 clientes pendurados ouvindo essa rádio. Você tem a opção de utilizar 2.000 conexões unicast, onde ela manda a mesma informação para 2.000 máquinas diferentes, ou você pode utilizar multicast, que é quando você manda a informação uma vez só, e os roteadores cuidam do multicast, fazendo a entrega para todo um conjunto de máquinas. É claro que é muito mais eficiente a opção do multicast. Então, o escopo de difusão é usado para isso. É a classe D da internet, que é a classe usada em multicast. Vocês vão estudar em redes de computadores. E tem o superescopo, que na verdade é um recipiente para escopos IPv4. O que é um superescopo? A gente pode criar vários escopos independentes e depois colocar todos eles num único superescopo. Qual é a vantagem de fazer isso? Algumas configurações que a gente vai fazer idêntica para os vários escopos, se a gente coloca todos esses escopos num superescopo único, eu faço essa configuração num lugar só. Fazendo num lugar só, fica bem mais fácil. Tá? Fica bem mais tranquilo. Então, só para facilitar a administração. Bom, então vamos configurar um novo escopo aqui utilizando um console de gerenciamento do DHCP. Tá? Nós vimos como criar o escopo durante a instalação. Então vamos criar agora o escopo do zero. Né? Vamos supor que a gente precisou refazer o escopo. Estou falando aqui direto, tá? Se tiver alguma dúvida, interrompam aí. Então, temos aqui o nosso servidor. Como a gente faz para eliminar um escopo? Tá? De forma bastante simples. Botão direito em cima do escopo e, cadê? Excluir. Tem certeza que quer excluir o escopo? Sim. Está falando que tem clientes ativos? Tudo bem. Exclui o escopo. E opções de servidor, vou remover também as opções de servidor daqui. Excluir. Excluir. Como a gente faz para criar um escopo no DHCP se não tem escopo nenhum criado? Tá? A forma bastante simples vem em cima do servidor, né? Botão direito aqui, eu quero criar um escopo IPv4, novo escopo. Clique em avançar, um nome para esse escopo, vou chamar aqui LabSO2. Eu posso botar uma descrição aqui, qualquer, vou botar aqui segundo escopo, só para ter alguma coisa. É opcional, não precisa ter descrição. E aí são os passos bastante parecidos com os primeiros passos que nós demos lá. Né? PDCP inicial. Vou criar o mesmo que a gente tinha criado anteriormente. 192, 168, 0, 100. E vou distribuir até 92, 168, 0, 199. Né? Já configurou automaticamente a máscara de rede correta. Clicar avançar. Né? Aqui ele me dá a opção ainda de adicionar exclusões e atraso. O que é adicionar exclusão e atraso? Aqui eu distribuí
toda a faixa 192.168.100 até, desculpa, 192.168.0.100 até 192.168.0.199. Vamos supor que eu não quero distribuir do endereço 151 ou 159. Eu posso vir aqui e botar 192.168.0.151 até 192.168.0.159. Ao fazer isso, esses endereços serão excluídos da distribuição. Bota adicionar. Eu posso adicionar outras faixas também, se quiser botar aqui 192.168.0. Está aqui 171 até 192.168.0.173. Adicionar. Então, eu estou aqui com duas faixas de exclusão. O que significam as faixas de exclusão? Esses endereços IP não serão fornecidos. Então, no meu escopo, ele vai de 100 a 199, porém, eu estou excluindo do 151 ao 159 e do 171 ao 173. Esses jamais serão distribuídos. Pode ser endereço que está reservado, por exemplo, para impressora, ou então endereço está reservado para servidores. Eu não quero o meu servidor distribuindo esse endereço por alguma razão. Então, colocando aqui, eles não serão distribuídos. Né? E aqui eu ainda tenho aqui atraso na subrede em milissegundos. Eu posso colocar um atraso no servidor. Esse atraso é o quê? Quando o servidor receber uma solicitação, ele demora um pouco a responder. Tá? Por que alguém iria querer isso? Algumas razões aí seriam, por exemplo, eu coloco 2 servidores de DHCP, um servidor que eu quero que funcione sempre, eu deixo ele com atraso 0. Mas eu boto um servidor de backup para se o principal falhar. Eu posso colocar um atraso no servidor de backup. Assim, o cliente aí faz a solicitação, se o servidor principal ele está funcionando, ele responde logo, o cliente recebe a configuração e pronto. Se o servidor principal cai, o de backup ele demora um pouco a responder, mas ele responde. Então, se o principal cair, o cliente vai para o servidor de backup. Né? Então, uma das razões é essa. Vou deixar sem atraso, não tem sentido aqui botar atraso. Avançar. Aqui está o tempo de concessão, que eu falei para vocês que a gente podia configurar. Né? Ele sugere aqui, por exemplo, que o endereço IP fique com aquela máquina durante 8 dias. Né? Qual é o tempo ideal para a gente deixar o endereço IP com uma máquina? Não existe um tempo ideal, isso vai depender muito do local. Né? Num ambiente muito estático, onde as máquinas dificilmente mudam, pode deixar 8 dias sem problema. Né? Agora, você imagina, por exemplo, um servidor DHCP de um shopping, uma praça de alimentação, onde as pessoas chegam lá com um smartphone para receber o endereço IP para falar na internet, um notebook. Se você dá um endereço IP por 8 dias, a rotatividade é muito alta. Então, o cliente que passou lá, passou 1 hora, vai embora, esse endereço IP vai ficar reservado para esse cliente por 8 dias ainda, aí não faria muito sentido. Né? Aí você pode mudar para 1 hora, para 30 minutos. Então, vai muito do sentimento. Né? E o protocolo DHCP ele fala o seguinte: se o tempo de concessão é 8 dias aqui, o cliente vai estar renovando sempre a cada 4 dias. Então, se eu botar, por exemplo, o tempo de concessão de 1 hora, significa que as renovações estão acontecendo de meia em meia hora. Então, de meia em meia hora vai ter uma rápida troca de pacotes entre cliente e servidor. Uma rápida troca realmente por UDP, é muito leve, não pesa em nada na rede, não pesa em nada no servidor. Então, não tem dificuldade, por exemplo, de botar aqui 30 minutos ou 1 hora o tempo de concessão do DHCP. Tá? Então, vou deixar aqui 8 dias mesmo, tá? Mas lembrando que cada um pode botar o tempo que quiser. A gente avança. E deseja configurar agora opções de escopo? Né? Opções de escopo são outras opções, outras informações que nós podemos dar no escopo. Vou botar assim. Endereço usado pelo roteador. Então, quem é o meu roteador aqui? Eu tinha posto 192.168.0.1. Então a máquina vai receber esse aqui como endereço IP de gateway, né, para acessar a internet. Avançar. Domínio DNS. Qual o domínio pai? A gente tinha posto aqui, labso.com.br. Né? Endereço IP do servidor, já tenho 251, vou botar agora o 253. 92.168.0.253. Está tentando validar, não vai validar porque o servidor não está configurado.
esperar só um tempinho para ele existir. Ainda assim quer adicionar? Sim. Avançar. Servidor Wins. Não vamos configurar, já expliquei por quê. Ativar o escopo agora? Sim. Avançar. Concluir. Bom, configuramos o mesmo escopo. Ele está funcionando exatamente da mesma forma como estava funcionando aquele que a gente configurou durante a instalação, né? Mas tem uma pequena diferença aqui. O funcionamento é da mesma forma. Mas quando nós configuramos daquela maneira pelo instalador, nós colocamos que o servidor DNS e o endereço do gateway, ele estava aqui em opções de servidor. Se a gente clicar aqui em opções de servidor, não está mais em opções de servidor. Nós configuramos, quando configuramos o escopo, dentro do escopo, né? Então, se a gente vem aqui em opções do escopo, nós temos aqui o roteador, o servidor DNS e o nome de domínio. Isso anteriormente estava em opções de servidor, né? Vai ser distribuído para o cliente de qualquer maneira. A única diferença aqui é a hierarquia da distribuição. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso, né? Mas basicamente é o seguinte: eu posso colocar em vários níveis diferentes as opções. Se eu colocar opções diferentes no escopo e no servidor, vale sempre a mais interna. Então, se eu botar aqui nas opções do servidor, que o servidor DNS é um, e botar aqui no escopo que o servidor DNS é outro, vale a do escopo. Se o escopo não tiver essas opções, ele sobe na hierarquia e ele coloca as opções do servidor, né? Então, apenas questão da gente hierarquizar, tá, o servidor DNS dessa possibilidade. Para testar se o escopo está funcionando, a gente pode voltar lá no Windows 7. Vou botar aqui pconfig. Ele está com a informação ainda, mas pode ser informação anterior, né? Então a gente pode simplesmente mandar ele esquecer essas informações, né? Como a gente faz para esquecer? ipconfig /release. Quando a gente bota ipconfig /release, está escrito errado. Bota ipconfig /release, a gente manda o cliente DHCP do Windows largar as configurações de DHCP. Se a gente configurar, perguntar para ele agora, ipconfig /all, está aqui, ó, mídia desconectada, tá? Não temos nada configurado na máquina. O endereço IP dela está com aquele endereço IP de configuração automática, tem a faixa 169. Então, vamos mandar ele pegar novamente. Vamos ver aqui, ó, concessões ativas nenhuma. Tá? A gente faz o seguinte comando: ipconfig /renew. Manda renovar o endereço IP. Ele vai fazer uma solicitação pela rede. Então, ele recebeu de lá BSO o endereço IP, né, 92.180.100. Né? Mandar atualizar, a concessão foi fornecida, né? Então, configuramos aqui manualmente, depois de instalado, né, pagamos a configuração anterior e colocamos a nova aqui, sem nenhum tipo de problema. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui anotada para falar. Isso aí só. Uma pergunta até aqui? Bom, então, quando nós vimos o Windows, melhor dizendo, quando nós vimos o Linux, nós vimos fundamentalmente por linha de comando e vimos que existia também algumas opções de interface gráfica, né? Aqui no Windows, naturalmente o Windows, a configuração é pela interface gráfica, mas também dá para fazer por linha de comando, né? Então, a gente pode configurar, fazer a configuração de escopo com o comando netsh, né, comando de PowerShell, né, que são comandos que a gente vai fornecendo esses comandos e a gente vai fazendo a administração do serviço. A gente pode administrar serviços DNS, serviços web, qualquer tipo de serviço com comandos do PowerShell do Windows. Vamos ver como funciona aqui por linha de comando com o Windows.
Né? Então, os comandos netsh, eles podem ser utilizados para isso. Né? Especificamente, para a gente executar comandos sobre o servidor DHCP, o comando é o comando netsh e passa como parâmetro para ele DHCP server. E aí, com o parâmetro DHCP server, nós vamos dando as opções para a configuração. Né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, como a gente faria para criar um determinado escopo manualmente no netsh. Primeiro, a gente precisa criar o escopo. Né? Então, o comando netsh, DHCP server, aí nós passamos o server ID. Server ID é a identificação do servidor, normalmente é o nome da máquina ou o endereço IP da máquina, né? Por exemplo, / nome ou / endereço IP. Né? E a gente dá o comando add scope. Com isso, nós estamos adicionando o escopo ao servidor. Colocamos um ID da rede, né? Por exemplo, para a rede que nós estamos criando, 192.168.0.0, para identificar a rede. A máscara de subrede, então, a máscara padrão de subrede, e um nome para o escopo, né? O nome que a gente tinha dado lá, BSO. Então, fazendo isso, a gente cria o escopo. Mas aqui a gente apenas faz a criação do escopo. Não colocamos parâmetro nenhum nele ainda. Né? Então, ele, apesar de estar criado, ele não é funcional. É necessário ainda outros comandos. Então, criado o escopo, outros parâmetros devem ser utilizados. Por exemplo, como a gente diz o intervalo de endereço IP, que é importante para o escopo. netsh DHCP server, mesmo comando. A identificação do servidor, da mesma forma que a gente identificou anteriormente. A gente vai passar scope, né, para identificar o escopo. Network ID, identificação da rede, normalmente endereço IP. E aí o comando add IP range, endereço IP inicial e endereço IP final. E aí a gente coloca todas as informações. Alguns outros parâmetros para o netsh DHCP server. Add excluded range, endereço IP inicial e endereço IP final. Quando a gente faz isso aqui, a gente adiciona intervalos de exclusão. A gente não vai... aquele endereço IP que não pode ser distribuído. Delete IP range, se eu quiser apagar um range de distribuição. Delete excluded range, se eu quiser remover um intervalo de exclusão. Se eu quiser ver os endereços que estão distribuídos, melhor dizendo, que estão distribuídos, não, que podem ser distribuídos. Né? Show IP range, que são endereços IP atualmente configurados. Se eu quiser ver os excluídos, show excluded range. Né? Se eu quiser ver os clientes que estão com concessão ativa, show clients. Né? O estado, se está ativo ou inativo aquele escopo, show state. Né? Então, e existem alguns outros comandos. Vamos fazer o seguinte laboratório aqui, ó, né? Utilizando o comando netsh, criar um escopo com a seguinte configuração. Nome do escopo, lá BSO3, a rede 192.168.1.0, máscara padrão da rede, distribuir do endereço IP 1.100 a 1.199, excluído 150 ao 159, botar como gateway 1.1 e os mesmos endereços IP que a gente vem usando como servidor DNS. Né? Se a gente for no cliente no servidor, nós vemos aqui, ó, nós temos o escopo definido, mas o escopo que está definido aqui é LabSO2. Nós vamos criar um novo escopo, que é o LabSO3. Como a gente faz para criar esse escopo, então? Então, estão aqui os comandos que a gente precisa dar para a criação do escopo. Então, todos os comandos que nós vimos anteriormente. netsh DHCP server para criar, né? Adicionar um escopo. A gente adiciona uma faixa de endereço IPs, adiciona a faixa de exclusão. Nós vamos ver daqui a pouco, por enquanto acredita em mim, é o seguinte: para a gente colocar o gateway, tá? Existem chamadas opções DNS. Mais para frente, daqui a pouco a gente vai ver quais são as opções. A opção que define o gateway é o que a gente chama de Option Value 3. Tá? É o parâmetro tipo 3.
Né? E para a gente distribuir servidores DNS, é a opção 6. Tá? Isso é padrão do DHCP. Não é do Windows, não é do Linux, não é do Android, nem de nada. É DHCP. Então, o DHCP ele define que se você quiser distribuir gateway, tem que ser opção 3. DNS, opção 6. Né? Então, vamos colocar esses comandos lá no servidor. Deixa eu abrir aqui o servidor novamente. Ver se funciona. Não. Acabei abrindo o cliente. Está aqui o servidor. Né? Basta ser um prompt de comando, você quer, precisa ser o PowerShell. Eu vou copiar de lá e colar aqui para ficar mais fácil, não perder tempo digitando. Né? Então, primeiro, não está querendo facilitar minha vida aqui? Espera aí. Copiar de novo. Esse agora vai. Vai ser que eu tenho. Ah, está desabilitada a área de transferência. Agora está bidirecional, vamos ver se agora vai. Não era marcar, não. Copiar de novo. Acontecer. Agora foi. Tá? Tá aqui o comando. netsh dhcp server, servidor 192.168.0.251, que é esse mesmo servidor. Add scope, e eu vou adicionar o escopo 192.168.1.0 e vou chamar de lab SO3. Então, Enter. Então, comando concluído com êxito. Ele criou o escopo. Vamos dar todos os comandos, depois vamos conferir. O outro comando é o comando para definir a faixa de endereço IP, a faixa de distribuição. Então, o escopo 192.168.0 é de IP range, distribuído 192.168.1.100 ao 192.168.1.199. Então, concluído com êxito também. Agora a faixa de exclusão, do 151 ao 159. Alteração de contexto realizada com êxito. Vou colocar agora o gateway. Então, o gateway, opção 3, option value 3, alteração de contexto com sucesso. E acrescentar agora os servidores DNS ao escopo. Servidor DNS, né, opção meia dúzia, 006. Está fazendo alteração de escopo. Guardar só um pouquinho, que ele está concluindo. Então, ele está falando aqui que o 253 não é válido, porque ele foi a razão da demora, né? Porque o 251 ele está configurado, o 253 não está. Mas vamos ver se ele mesmo não sendo válido, ele colocou. Então, o escopo que nós tínhamos aqui antes, estamos aqui no servidor IPv4, só tinha o escopo LabSO2. Mandar atualizar. Está criado aqui o escopo que a gente fez manualmente, o LabSO3. Pool de endereço 192.168.1.100 até 199. A exclusão 150 até 159, conforme a gente queria. E as opções de escopo aqui. Ele só colocou o servidor DNS 151, 251. Ele não colocou o 253, porque ele não conseguiu contato com o 253. Né? Então, foi configurado por linha de comando. Né? Então, servidores, a gente está vendo aqui, a gente pode configurar. Né? Quem preferir configurar por linha de comando, quem achar melhor, pode fazer por linha de comando. Perguntas aí? Podemos seguir?
Então, vamos lá. Reserva de endereço. O que é uma reserva de endereço? Reservas atribuem uma concessão permanente, tá, de um endereço IP. Você lembra que lá no início, deixa eu voltar aqui. Lá no início eu falei para vocês que um servidor DNS ele podia ser configurado com alocação manual, dinâmica ou automática. Dinâmica, na prática ninguém faz. Tá? O que a gente está fazendo aqui até agora? Alocação automática. Na alocação automática, nós damos uma faixa de endereço IP e o servidor escolhe o endereço para distribuir para um determinado cliente. A reserva é justamente a alocação manual, é quando a gente define qual endereço vai para qual computador. Né? Então, a reserva endereço IP nós podemos fazer alocação manual. Quando o servidor tem a alocação manual configurada e casa com a solicitação do cliente, a alocação manual tem prioridade. Ela é o que vai acontecer. Né? Então, atribui uma concessão permanente, né? Não tem nem tempo de concessão, porque vai ser sempre o mesmo endereço IP, a um cliente. O console DHCP, elas são exibidas no campo reservas. Né? Então, como a gente faz para fazer a concessão? Vamos lá no servidor. Vou pegar o cliente logo aqui também. Vamos fazer o seguinte. Esse meu escopo aqui, LabSO2, que é o que a gente está usando, se a gente entrar em reservas, nós vemos as reservas que foram feitas. Né? No caso aqui, não foi feita nenhuma reserva. Né? Como o DHCP pode reservar um endereço IP para um cliente? Como ele vai identificar esse cliente? Né? A forma utilizada para isso é utilizando o endereço físico da placa de rede. Cada placa de rede do computador, né, Ethernet, Wi-Fi, ela possui um endereço IP, desculpa, endereço IP não, ela possui um endereço MAC, que é um endereço que ele já vem gravado na placa de rede, que é único. Né? Cada placa de rede no mundo sai da fábrica com o endereço MAC único dela, exclusivo dela. Então, duas placas não têm o mesmo endereço. No caso aqui, a gente dando o endereço, o comando ipconfig/all, nós podemos ver o endereço MAC. Então, adaptador Ethernet conexão local, endereço físico 0800277536CF. Então, esse endereço aqui a gente sabe que ele é único no mundo. No caso aqui, né, vocês vão falar assim, pô, Fábio, mas se é uma máquina virtual, como é que ela tem um endereço único? O VirtualBox ele tem uma faixa de endereço exclusivo do VirtualBox, reservado. O VirtualBox comprou essa faixa. Então, esse aqui está dentro da faixa do VirtualBox. Esse aqui a gente não pode garantir que é único, porque existem várias máquinas VirtualBox, eles são dados aleatoriamente para as máquinas virtuais. Mas num ambiente de rede VirtualBox de por exemplo, aqui nessa rede específica, na minha rede internet, né, como o VirtualBox está administrando essas placas, cada placa vai ter um endereço MAC diferente. Ele vai cuidar disso. E a associação do endereço IP que vai ser dado é feita justamente por intermédio desse endereço MAC. Então, a gente identifica por esse endereço aqui. Então, essa máquina aqui, ela recebeu qual endereço? Ela recebeu o 92.180.100. Eu quero distribuir para ela o endereço daquela que eu reservei. Quero distribuir para ela, por exemplo, o endereço 155. Né? Que do pool de endereço, por exemplo, do 151 ao 159, eu falei que não vai distribuir, e eu quero pegar dessa faixa e distribuir para essa máquina especificamente sempre o endereço 155. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, eu preciso copiar o endereço físico da máquina. Então, eu tenho que copiar o endereço físico da placa de rede. Copiei. Né? E eu vou criar uma reserva para ela. Nova reserva. Nome da reserva. Vou chamar o nome da reserva de máquina 151, 155. Para eu lembrar que é o final 155. Qual endereço IP que eu vou dar para ela? 192.168.0.155. Para qual endereço? Acabei copiando coisa demais aqui. Né? Bom, na verdade, não copiou.
Marcar. Esse agora foi copiado. Esse tá, acho que não deve estar também. A área de transferência está desabilitada também. Não esqueci de habilitar nos dois. Vamos copiar agora. Marcar. Copiou. Agora foi. Né? Então, o endereço MAC é sem os traços. Tá? Então, botar aqui sem os traços. Agora, se deixar o traço, não vai dar problema, ele tira automaticamente. E os tipos permitidos. Pode distribuir tanto para DHCP quanto para BootP. Então, posso escolher se vai ser quando eu estiver usando o protocolo DHCP ou quando estiver usando o protocolo BootP. O DHCP é uma extensão do BootP. O BootP era o protocolo anterior, o Bootstrap Protocol. Hoje em dia, a gente substitui pelo DHCP. Deixar marcado ambos. Adicionar. Fechar. Então, eu adicionei uma reserva, que essa reserva diz que sempre que essa máquina pedir o endereço IP, deve ser dado para ela o endereço 192.168.155. Vou testar, né, para ver se é verdade. Então, como é que a gente faz para cancelar, né, o IP que ela está utilizando? ipconfig/release. Foi 2S. Meu teclado está repetindo S. Então, estou sem endereço IP. Então, vamos pedir uma renovação. ipconfig renew. Demorando um pouquinho. Então, ele recebeu exatamente o comando, o endereço IP 155. É tudo mesmo. config/all. Então, a máquina comp recebeu o endereço IP 192.168.155 como endereço IP preferencial. E todas as outras informações, servidor DHCP 251, gateway 1, os endereços DNS. Então, essa máquina agora, como ela está registrada com uma reserva para aquele MAC, ela sempre receberá esse endereço. É uma forma que a gente tem de configurar um endereço IP fixo para uma determinada máquina. Então, mesmo que as máquinas a gente queira que tenha endereço IP fixo, a gente pode configurar dessa maneira. Não é necessário configurar máquina a máquina, pode configurar tudo no servidor. Como que a gente faz a reserva utilizando o comando netsh? Né? Se eu quiser configurar, netsh, DHCP server, endereço IP do servidor, a identificação do escopo, comando add reserva de IP, o endereço IP que eu vou reservar, o endereço MAC da reserva, um nome do computador que eu receber e um comentário, se eu quiser, reserva para 122. Aí não tem necessidade de a gente dar esse comando aqui, tá? Bom, configuração de opções. Eu havia comentado com vocês sobre as opções do DHCP. Vamos ver aqui o que são essas opções. Cada opção individual é configurada separadamente. A gente tem 5 níveis de opções, que a gente chama de opções pré-definidas, né? Permitem especificar o modo de utilização das opções e criar novos tipos de opções. Né? O que a gente chama de opções do servidor, que são configurações que são atribuídas a todos os escopos criados. Opções de escopo e opções de reserva. Isso aqui é aquela hierarquia que eu mostrei para vocês. Tá? Então, traduzindo, o que vem a ser cada uma dessas aqui, dessas 3 últimas aqui. Opção de reserva. Quando a gente cria uma reserva no servidor,
a gente pode dar uma série de opções. Por exemplo, eu criei uma opção de reserva para aquela máquina com final 155. Dentro das opções de reserva, eu posso dizer que o endereço do gate dessa máquina vai ser um endereço específico, né? Eu posso configurar o endereço de gateway tanto na reserva, quanto no escopo, quanto no servidor, né? Se a máquina recebe o endereço IP por reserva, vai valer sempre as opções que estão na reserva. A não ser que não exista opção na reserva. Aí, automaticamente, ele procura uma opção no escopo. Se no escopo não tiver as opções, aí ele passa para a opção do servidor. E essas opções, como a gente configura lá no servidor? Então, nós temos aqui a reserva que a gente acabou de criar. Eu posso colocar aqui na reserva, eu clico no botão direito aqui e venho na reserva, né? Botão direito, propriedade da reserva, né? Eu tenho aqui, né, nome da reserva, endereço MAC, descrição, DNS, né? E está aqui as opções da minha reserva, né? Quem é o roteador, quem é o servidor DNS, quem é o nome de domínio. Se eu quiser mudar, por exemplo, aqui o roteador, eu venho com o botão direito em propriedades. Tá. Não está me deixando fazer aqui. Deixa eu entrar aqui nela. Está aqui em cima, vou configurar opções. Nas opções da reserva, eu posso acrescentar aqui, por exemplo, opção 3. Lembra que eu falei para vocês de um número de opções? Então, opção 3, roteador, né? Eu posso acrescentar aqui um roteador diferente, com 92.168.0.2. Adicionar, OK. Deixa eu abrir meu console de novo, tá? Para ficar limpo aqui. Então, tem o meu servidor 1, IPv4. Escopo lá, BSO2. Eu tenho a minha reserva, né? E dentro dessa reserva eu tenho aqui, né, uma configuração de roteador específica que eu fiz. Nessa reserva, a opção de roteador está 192.168.0.2. E eu tenho aqui em cima opções de escopo. Na opção de escopo, o roteador está 192.168.0.1. E eu poderia ter ainda opções de servidor, né? Eu vim aqui, configurar opções, botar a mesma coisa, opção 3, roteador, e eu vou botar endereço IP 192.168.0.3. Adicionar, OK. Então, tem 3 níveis diferentes aqui. Se eu, no caso dessa reserva, está dizendo que a opção do roteador dela é 92.168.0.2. Um computador que case com essa reserva, ele receberá como gateway 192.168.0.2. Se não houvesse essa informação aqui, 192.168.0.2, ele receberia de quem? Das opções do escopo, que é o nível logo acima dele. Então, ele receberia 192.168.0.1, que é, na verdade, quem vai receber? A princípio, todos os escopos que não tiverem uma configuração... se eu criar outra reserva aqui, nessa outra reserva eu não colocar um gateway, o gateway virá automaticamente as opções de escopo, né? E se por acaso eu criar um escopo aqui, e nesse escopo eu não botar uma opção que o gateway seja 92.168.0.1, ele sobe um nível e ele vai para as opções de servidor, né? E quais são as opções que nós podemos distribuir? Aqui estão os tipos mais comuns de opções que o DHCP pode oferecer, né? Por exemplo, diferença de horário, né, que é o fuso horário da máquina, endereço de roteador, servidor de horário. Então, eu posso distribuir automaticamente um servidor de hora para a máquina, com qual servidor a máquina vai se sincronizar. Servidor de nome, servidor DNS. Então, tem uma série de informações. Quem é o servidor de log da máquina, servidor LPR.
LPR é um tipo de protocolo de impressão. Aqui, servidores de impressão, um outro tipo. Né? Então, eu posso configurar um nome específico para o host, ou seja, eu posso, pelo DHCP, definir o nome que a máquina vai ter. E uma série de outras informações. Aqui está tudo opções que nós podemos colocar no DHCP. Né? Então, servidores NTP, que é um outro tipo de servidor de hora para distribuição, é o protocolo de hora mais utilizado, né? Protocolo NTP. Então, uma série de informações que podem ser distribuídas automaticamente. Aqui os mais comuns, né, utilizados por computadores Windows é código 3, dizer quem é o roteador, código 6, dizer quem é o servidor DNS, né? Código 15, domain name, que é o nome de domínio do DNS, servidores Wins, né? Método a ser utilizado para resolver os nomes, né? Por aí vai. Já mostrei para vocês como é que a gente configura em cada nível, como é que a gente define as opções do servidor, como é que a gente define opções do escopo e como é que define opções de reserva. Né? Sempre clicando com o botão direito em cima e em configurar opções. Bom, então isso aí que a gente tinha para ver sobre o DHCP. Né? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? O DHCP é um serviço bastante simples, né? Não tem nem muito o que perguntar. Né? Conversar com vocês aqui um assunto que é o seguinte. A princípio, a gente vai ter ainda mais uma aula sobre o Active Directory, né? 2 aulas provavelmente, vai depender do ritmo da próxima aula. Né? E aí, basicamente, a gente cobriu toda a matéria. Né? Na verdade, o Linux a gente foi muito além, né? O Windows a gente cobre agora. Né? Só que a gente ainda tem algumas aulas aí para ver. Eu queria ver com vocês o seguinte, se vocês têm alguma sugestão. Né? Vocês podem ir pensando aí, vocês querem ver alguma coisa com relação ao próprio Windows Server, se não, com relação ao Linux também. Ou se não, vou começar a ver outras coisas que eu posso mostrar para vocês. Né? Mas, a princípio, o nosso conteúdo já termina na semana que vem, no máximo na outra semana. Tá? A gente está numa... As coisas funcionaram muito bem, rodaram muito bem. Tá? A gente não tem os problemas que costuma ter no laboratório, né? Que é contabilizado na disciplina. Então, está numa situação dessa. Né? Alguém tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa agora? Se quiser, vai pensando também para a semana que vem. Né? Com relação ao trabalho, já coloquei lá, eu acho que vocês já devem ter olhado. Né? O trabalho é extremamente simples, vocês vão ver. Semana que vem a gente vai falar sobre o Active Directory, tá? E vocês vão ver que é muito fácil também configurar. Tá? Eu não vou começar hoje o Active Directory, a gente vai terminar por agora, né? Está um pouco cedo, mas realmente não vale a pena começar o Active Directory agora, até porque vai ser o trabalho que vocês vão fazer, então vamos numa tacada só, né? Começar o Active Directory e chegar até o final para tudo que vocês têm que fazer para o trabalho, não ficar quebrado. Nem mesmo no laboratório lá na faculdade, nem por aqui, e nem estando no cursinho, com a carga horária que tem tudo mais, ainda mais dois sistemas operacionais, né? Tanto o Windows quanto o Linux, não tem como ninguém sair doutor no assunto, não tem como sair expert no assunto. Né? A ideia é que vocês vejam o que existem, vejam como fazer e chegar mais para frente. Ah, eu preciso disso, o Linux faz. Aí dá relembrada, né? O importante é saber que tem como fazer e depois correr atrás e fazer. Né? E a gente mostrando aqui como é que funciona. Vocês precisam mesmo é saber que existe a possibilidade e onde correr atrás. É assim que o profissional tem que saber fazer. Né? Ninguém vai decorar e aprender e sair decorando tudo da faculdade. Né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Vou fazer a minha chamada aqui, né? Que ela é só a garantia, o sistema sempre faz também, mas é só não fazer um dia que o sistema também não faz. Né? É a tal da lei de Murphy. Deixa eu fazer a minha para garantir. Então, tá, rapidinho já está feito. Bom, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Se não,
acabou terminando hoje um pouquinho mais cedo, né? Também o primeiro dia, né? A gente sempre vai até o final. Semana que vem eu acho que a gente vai chegar até o final e depois não vai precisar de mais uma aula. Mas o assunto da semana que vem é bastante interessante. Vocês vão ver o Active Directory. Tá? É um sistema que foi muito bem feito pela Microsoft. Tá? Muitos pensam, inclusive, que o protocolo Active Directory, que o Active Directory é um protocolo que a Microsoft criou e tudo mais. Eu vou conversar com vocês. Na verdade, ele é só uma interface feita em cima de um protocolo livre, um protocolo conhecido como LDAP, que é um protocolo de Active Directory mesmo, né? Essa parte de diretórios ativos não é invenção da Microsoft, é algo que o mundo inteiro está buscando, né? Está muito avançado da Microsoft, acho que é o mais avançado, é o melhor que tem, mas não é privilégio, não é criado, assim, não foi invenção da Microsoft, né? É algo que a Microsoft fez para implementar o LDAP, tá? Mas muito bem feito, não vi nada em nenhum outro sistema operacional que chegue perto, né? Então, para quem precisa fazer integração de sistemas, não tem como comparar tudo que o LDAP faz. LDAP não, tudo que o AD faz. Aí a gente vai ver semana que vem, vocês vão ver. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do assunto. Tá? E vou ficar aqui agora até o final do horário, né? Se alguém precisar, é só me chamar, né? Quem já a gente não vai ver nada novo, tá? Tá liberado em quem quiser se preparar para a próxima aula. Quem quiser ficar para conversar qualquer assunto, eu vou ficar por aqui. Tá? Um abraço para todo mundo aí, até a semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação também.